Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula aqui do nosso curso de Psicoteologia, dando consequência no terceiro módulo, sobre os fundamentos, conceitos e teorias que, né, nós iremos estudar e que nós também iremos, muitas vezes, utilizar dentro do nosso atendimento, da nossa abordagem da psicoteologia. Então, vou reforçar mais uma vez, já falei isso com vocês, mas de vez em quando eu vou repetir, vou reforçar coisas com vocês, né? A nossa abordagem é psicoteológica. Então, o que eu estou passando aqui para vocês não vai formar nem forjar vocês psicanalistas. Nós estamos aqui forjando vocês psicoteólogos. Mas, dentro da nossa abordagem, a gente se utilizou, a gente se valeu das teorias, de alguns conceitos da psicanálise, para nos auxiliar, para nos ajudar a aplicar a nossa abordagem. E na aula passada eu dei uma explanada, né, para vocês o que a gente vai estudar e o que a gente vai ver da psicanálise aqui dentro desses nossos encontros que vocês terão comigo. Né? E na aula passada a gente já começou o nosso primeiro conceito mais crucial, conceito mais fundamental. Sem ele, inclusive, não existe possibilidade de alguém trabalhar com esse viés psicanalítico. Se você diz assim, eu fiz um curso de psicoteologia e eu estudei dentro dele a psicanálise, e se você disser que fez isso e você não entender, sair daqui desses nossos encontros, dessas minhas aulas, sem saber de fato o que é o inconsciente, e que o inconsciente, inclusive, né, existe, e você, ou seja, a sua formação ela foi muito ruim, entende? Então, aqui a gente já entrou dentro dessa questão dessa estrutura do inconsciente. A gente está estudando agora sobre o inconsciente. E aí eu já vou fazer a primeira afirmação aqui, que é para vocês que estão aqui comigo aqui hoje, já sair da nossa aula aqui sabendo o seguinte: não existe na psicanálise, nunca houve o termo subconsciente. Então, quando você vê um psicanalista ou alguém de uma abordagem com a nossa, que se valeu aqui da psicanálise para estudar a mente humana, ele usando o termo subconsciente, a formação dele, o conhecimento dele da psicanálise tem uma falha. Porque na psicanálise, em momento algum, Freud ou qualquer outro antes dele, porque a gente viu aqui na aula passada que Freud não foi o único e nem o primeiro a trazer o termo inconsciente. Ele só modificou, ele só alterou, ele só ampliou e aprofundou esse conceito, e quando fez isso, ele acabou realmente se distanciando de tudo aquilo que tinha, de toda a ideia que se tinha sobre o inconsciente. Então, ele, nesse sentido, foi inovador, foi inaugurador, né, porque a partir, inclusive, desse conceito, da ampliação do conceito e da teoria do inconsciente, ele fundou toda a psicanálise. Até as outras escolas, algumas delas vão divergir, vão até trazer um conceito de inconsciente diferente do de Freud, mas até para trazer um conceito diferente de Freud, ainda assim guarda algumas questões que Freud apresentou e que, né, por exemplo, mesmo sendo uma outra escola, mesmo sendo diferente o conceito dessa outra escola, ainda assim tem alguma ligação, alguma conexão com a psicanálise freudiana. Né? Então, por exemplo, Lacan, o conceito de inconsciente em Lacan é diferente de Freud. Já falei isso para vocês na aula passada. O conceito de Jung é diferente de Freud. Até expliquei um pouquinho para vocês na aula passada. Quem não lembra, vai assistir a aula lá e vai ver a explicação que eu dei sobre como é que pensa o inconsciente, inclusive que fez Jung até
vamos dizer assim, separar e seguir caminho próprio e acabar se distanciando tanto de Freud quanto da psicanálise freudiana, justamente porque a ideia dele de inconsciente não estava batendo, não estava, né, coincidindo com o que Freud estava defendendo a respeito da teoria dele, do conceito dele sobre inconsciente, quando ele trouxe aquela ideia do Zeigarster lá e com aquela ideia de que o inconsciente individual, para além do inconsciente individual, até antes do inconsciente individual, existiu o inconsciente coletivo. Professor Ed, eu ouvi esse negócio, o senhor falar isso aí, fiquei curioso, quero saber. Vai, pega aí na internet, vai estudar. Você vai ver, por exemplo, que os psicanalistas, na verdade, os terapeutas junguianos, hoje eles nem se denominam psicanalistas, se denominam muitas vezes é, terapeutas analíticos. Então, eles não têm essa designação de psicanalista porque alguns entendem que Jung acabou realmente se distanciando bastante da psicanálise. Mas ainda assim, se você for estudar, se for mergulhar, se for aprofundar, se for né, vou virar um Jungiano, você vai ver que, mesmo refutando, mesmo se distanciando, a teoria guarda algumas coisas que a gente vai ver aqui hoje na nossa aula, que é a base. E uma delas é o inconsciente. Ele vem primeiro, o inconsciente, ele é precedente, o inconsciente, ele existiu antes da consciência. E isso se a teoria, seja qual for ela for psicanalítica, esse princípio, essa regra, esse entendimento, ele precisa, vamos dizer assim, ele precisa estar explícito, ele precisa, a pessoa, né, precisa se valer, por exemplo, dessa afirmação de que né, o inconsciente, porque quando a gente usa o termo subconsciente, dá a ideia de que, primeiro, de que o consciente veio primeiro e de que esse consciente predomina sobre, por exemplo, o subconsciente, porque sub dá a ideia de abaixo, como se fosse uma estrutura, né, adjacente, abaixo, né, submetida à consciência. E o que Freud vai, inclusive, inovar, e o que Freud, inclusive, vai contrariar meio mundo de gente, é justamente porque, na teoria dele, no desenvolvimento do conceito de inconsciente, ele vem e diz, não é o contrário. É o contrário, como a gente vai ver aqui. Não é a consciência que veio primeiro, é o inconsciente que veio primeiro. Exatamente porque ele veio primeiro, ele acaba sendo a estrutura que vai, inclusive, determinar, governar esse consciente, que vai determinar o que entra e o que não entra dentro desse consciente. Por isso que a gente diz que, né, a pessoa é governada pelo inconsciente. Né? Mas não é porque o inconsciente é simplesmente uma estrutura da qual ele tem esse bel prazer de ficar governando a vida do indivíduo, os comportamentos do indivíduo. Não, é porque todo o resto foi construído em cima dessa base. Todo o resto da nossa mente, da nossa estrutura psíquica, foi construído em cima dessa base. Então, dependendo da configuração, dependendo do formato, dependendo das experiências, dependendo de como esse sistema foi construído, elaborado e consolidado, o resto da sua psique vai depender, ou seja, do que tem lá. Aí, se tem lá problemas, se tem lá conflitos, se tem lá recalque, repressões, se tem lá trauma, se tem lá um monte de coisa que a gente vai ver aqui, isso, de alguma maneira, vai interferir, vai, como eu disse, vai governar e vai determinar, muitas vezes, o que está entrando ou o que não está entrando na sua mente. E aí, nesse sentido, o inconsciente tem uma importância muito grande, longe de se tornar, por exemplo, essa ideia, por exemplo, de que nós temos um subconsciente. Entende? Então, quem usa a designação subconsciente não pegou aula comigo, tá? Se alguma vez eu usar aí o subconsciente, eu espero que o seu inconsciente te lembre de que eu não te ensinei e de que eu fui categórico em dizer para você que você não tem um subconsciente, você tem uma estrutura chamada inconsciente, e é sobre esse inconsciente que a gente vai avançar aqui, que a gente vai continuar estudando ele hoje no nosso encontro. Ok, pessoal? Então, vamos lá.
De vez em quando eu vou pedir um pouquinho a participação de vocês, tá? Sim. Pois é, isso é interessante, né? A vida inteira, eu usei esse termo subconsciente. Eu inclusive vi que você usou agorinha, eu falei, eu já vou aproveitar, né, a deixa dele para eu poder já começar com essa desconstrução. Porque aqui a gente desconstrói um monte de coisa, né? É Tá vendo? verdade. De vez em quando a gente joga para o chão um monte de ideias, né, pré-determinadas, pré-fabricadas que a gente tinha, porque são equivocadas, né? E se tem um equívoco nesse sentido, é as pessoas achar que, bom, pode ser que tenha uma outra abordagem que trabalha com essa ideia de subconsciente, mas não a psicanálise e não a psicoteologia. Combinados? Tá? Amanhã você vai dar uma outra abordagem aí, fala assim, ô professor Wender, na abordagem fulana de tal, lá eles falam, eles usam o termo subconsciente, e aí eles conceituou isso, eles explicou, e eles, né? Aí beleza. Só que é outra abordagem, outro fundamento, é outra alicerce, é outra, né? Outra abordagem, é outra ciência. A nossa aqui, tanto da psicoteologia quanto da psicanálise, não existe essa estrutura subconsciente, tá? Aí você vai ver uma pessoa falar subconsciente, aí você já vai querer tolir ela. Não, calma. Às vezes ela está falando subconsciente, mas ela está trazendo a ideia de inconsciente. Tem paciente meu mesmo que ele chama o inconsciente de subconsciente e eu deixo. Por quê? Porque eu não estou ali para ficar dando aula para ele, né? Só que devagarzinho eu vou explicando, eu vou mostrando e vou, né, fazendo ali as intervenções e tal. Daqui a um pouquinho ele vai entendendo que esse inconsciente aí dele não tem nada de algo submetido, algo deixado de lado, né, posto abaixo, não. Ao contrário, vai vendo que o inconsciente é uma coisa muito presente na vida dele, determinante, que mobiliza ele, que governa a vida dele, que faz ele fazer um monte de coisa que ele disse que faria e não e acaba fazendo, ou que não faria, acaba, né, fazendo. Então, a gente vai trabalhando isso com o nosso paciente, com o nosso analisando, ok? E aí eu quero perguntar para vocês, existe uma pílula capaz de fazer você ou as pessoas pararem de repetir comportamentos indesejáveis? Sim ou não? Como eu só estou vendo a imagem da Fernanda, só a Fernanda que balançou ali o dedinho falando não. Os outros, Que ou não. fala, Não, ou acho que não. Não não existe. existe. E se eu disser para vocês que existe? Então, nós vamos aprender agora, porque para Então, mim, então vamos aprender mais essa novidade, né? Olha, Mudar tá esse vendo? conceito, Tá vendo que desconstruir. a gente pega vocês no pulo, hein? Ah, Desconstruir. vamos desconstruir. Quem é que chegou a assistir, ou já leu, ou já participou de alguma peça chamada Romeu e Julieta? há muitos anos, nem lembro direito da história, mas já assisti. Vou refrescar a memória de vocês. É uma peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, dois amantes apaixonados, não podiam casar porque eram de famílias, né, rivais, e aí eles têm uma brilhante ideia. Vamos fingir que, né, vamos organizar aqui, fingir que morreu, e aí, né, nessa coisa eu consigo escapar aqui, né, das garras aqui da minha família e fujo com o meu Romeu, né? Só que o negócio é que eles não combinaram direito o negócio. Aí, quando o Romeu chegou lá, que viu a mulher, a Julieta, né, lá morta, a cabeça dele, ela tinha morrido, ele pegou e pediu para tomar um comprimidinho. Naquela época, não um comprimidinho, né, mas um líquidozinho. Lembra o Oi? nome do líquido que ele tomou? Para morrer junto, para morrer, para acompanhar a amada dele? Vocês não vão lembrar, né? É o veneno, não? É um veneno, tem um nome. Como é que é o nome daquele veneno? O povo na época tomava muito ele, os reis, né, os nobres, que isso aí era coisa, às vezes era uma arma de guerra, entendeu?
Se chama cicuta, esse veneno. Ele era poderosíssimo, ou seja, um pouquinho dele, o cara toma e vai para a cidade dos pés juntos, né? Como diz os nossos antigos aí, né? Morreu, empacotou, né? E aí, Romeu faz o quê? O Romeu pega e toma esse veneno. Se existe uma pílula para acabar com o sofrimento do ser humano, ou seja, para parar com essa questão do repetir comportamentos indesejáveis, existe. É só tomar o cicuta. Uma pílulazinha, pronto, acabou. Não vai repetir nunca mais. Aí é fácil. Uai, quando o seu paciente chegar para você e falar assim, não, mas eu preciso, né? Doutor, que às vezes eles chamam de você de doutor, né? Só, doutor, Não, eu vou preciso botar parar com doutrina. esse negócio. Que eu faço? Você vai ter situações que você vai falar, eu vou te ajudar e eu acredito que você vai conseguir chegar a uma situação que alguns comportamentos repetitivos na sua vida você vai se vencer, e você vai superar, e você vai elaborar, e você vai trabalhar. Mas tudo, para resolver tudo, é só com a morte. Entendeu? Uhum. Só com a eternidade para aqueles que acreditam na eternidade. Passar desse plano aqui para o outro plano. Entendeu? Fora disso, tá aqui na Terra, sempre nós vamos lutar com com essa questão de comportamentos indesejáveis. Sempre nós vamos lutar com isso. E por que nós vamos lutar com isso? Porque nós não somos sujeitos de liberdade e não fazemos tudo o que nós queremos, graças a Deus. Amém e glória a Deus. Já pode até fazer, né, a confissão, já pode até fazer ali, ó, né, dar bênção para a pessoa, falar, ó, é assim mesmo, seja bem-vindo ao mundo, esse é o mundo, né? Essa é a existência nossa. A gente vai passar a vida inteira, como diz o texto, né, de Romanos 7,19, vamos passar a vida inteira com isso aqui, ó. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ah, mas tem vezes que eu consigo vencer. Glória a Deus, amém, aleluia. Que bom. E que vença cada vez mais. E que supere cada vez mais. Mas mesmo assim, vez ou outra, pode ter certeza que você mesmo vai tropeçar e vai ter dificuldades com vencer, com superar esses impulsos que te faz, muitas vezes, né, descumprir aqui essa vontade, né, de, olha, o bem que eu quero, eu infelizmente não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse muitas vezes eu faço. Então, e o que está por detrás disso, né? O que faz com que a pessoa, né, viva isso? É exatamente quem? O nosso inconsciente. As condutas repetitivas e compulsivas nas relações amorosas, no comportamento com os outros, no modo de lidar com o trabalho ou com os estudos, têm sido compreendidas em diferentes momentos da nossa história e em distintos saberes ou ciências sob o que se denomina de mecanismo inconsciente. A noção de inconsciente permite acolher as experiências humanas para além ou aquém das determinações causais naturais e das ações da vontade. Então, aqui é o princípio que levou Freud como médico, como cientista, e também como alguém que inventou essa história de querer estudar, por exemplo, a mente humana, e ele começou a perceber o quê? E tem alguma coisa que é muito mais forte, está muito para além ou aquém dessa questão, por exemplo, de determinações naturais, né? E que muitas vezes não só está aquém e além das determinações causais e naturais, mas também da própria vontade. Concordando novamente com o que nós acabamos de ver aqui no texto de Romanos. Ou seja, tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer e isso eu não faço. Mas tem um monte de coisa que eu digo que eu não vou fazer e isso eu faço.
O que estaria por detrás dessa determinação? O que estaria por detrás desse jogo? O que estaria por detrás dessa dinâmica? O que estaria por detrás, ou seja, dessa situação que constantemente, né, me frustra, constantemente me coloca numa situação né, assim, até de fracasso, muitas vezes, né? Porque a gente, às vezes, nem todo, mas tem muita gente que quando não gostaria de fazer uma coisa e não faz aquilo marca ela profundamente. Ela se sente, por exemplo, frustrada, fracassada, aí surge a angústia, aí surge depressão, aí surge ansiedade, aí surge um monte, por exemplo, existe um monte de doenças, existe um monte de gente que está sofrendo hoje de ansiedade e depressão por conta exatamente disso aqui. Há questões inconscientes determinando aquela ansiedade. Há questões inconscientes determinando aquela depressão. Sim, Luiz. Não, porque, só por curiosidade, o senhor falou que o Romeu, ele tomou um comprimidozinho aí, empacotou, né? Ele, na prática, ele praticou um suicídio. Aí a minha curiosidade, biblicamente falando, o suicídio é considerado homicida? Ou incorre naquele mandamento não matar? É a mesma coisa ou é diferente? Então, essa pergunta sua, ela é mais, vamos dizer assim, eu acho que ela é mais a gente tem que ter cuidado com responder ela, porque ela é uma questão teológica, mas que muitas vezes, por enquanto, ela é respondida só dentro do aspecto confessional das doutrinas, né? Então, se você, por exemplo, se eu perguntar aqui, quem é aqui da Assembleia de Deus? Levanta a mão. Praticamente, deixa eu ver. Nancy, acho que é também, né, Nancy? Ou não? É outro Não, ministério. outro ministério. Outro ministério. Mas se eu perguntar para a Assembleia, ele vai responder essa pergunta sua de uma maneira. Se eu perguntar para um batista, ele vai responder todo. Se eu perguntar para um presbiteriano, ele vai responder todo. Se eu perguntar, né, para uma pessoa dessas comunidades mais, né, mais renovada, mais pentecostais, ela vai responder de outra maneira. Entendeu? Você fez assim, Fernanda? Pode abrir o microfone, nós estamos aqui no. Não, eu falei que eu era, mas não, eu falei errado. Eu Ah, sou. É outra coisa. Mas no conceito do senhor, pela experiência, conhecimento teológico, né, a doutrina que o senhor segue, qual conceito que daria aí para essa questão? o conselho que eu dou é assim, eu não mando ninguém para o inferno. Pode ser o pior dos piores. Entendeu? Sabe quando o padre vai lá na missa lá e ele reza a missa, e você já viu que o cara matou 50, aí ele reza na missa assim: Nosso irmão João tá pegando na mão de Deus e tá. Não, tá sabendo? Calma lá, vamos lá. Eu não estou dizendo que eu faço isso, né? Mas o que eu estou dizendo é assim: é que eu entendo que a Bíblia não me, psicoteologicamente falando, aí agora estou sendo psicoteólogo, a Bíblia não me liberou, me autorizou eu fazer, nem pôr ninguém no céu e nem tirar ninguém do céu. Então eu sempre, quando as pessoas querem me espremer com esse tipo, por exemplo, de pergunta ou de situação, né? Judas foi salvo, né? Fala, não sei, mas quem que salva é Deus, é Jesus. Eu não sei. Se Jesus salvou, se chegar lá no céu, o Judas estiver lá com Jesus, lá você vai pedir para Jesus assim, vai ser Jesus, é o seguinte, eu não quero ficar no céu não, porque Judas não merecia o céu. Você chegar lá, por exemplo, o Hitler estiver lá, você vai falar para Jesus, não, é o seguinte, onde Hitler estar, eu não vou estar. Eu entendo que eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade, entendeu? E eu tenho um texto, tem vários textos dizendo: não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado,
Não compete a mim, por exemplo. Jesus falou assim, quando eu vier fazer a colheita, falou lá para os seus discípulos lá, né? Vai estar, geralmente tem trigo e joio junto. Não é papel de vocês separar o joio do trigo. Quem faz isso sou eu. Justamente porque a gente não tem essa capacidade. Entende? Então, uma pessoa suicidou, né? Inclusive, eu estou com uma pessoa aqui em casa, aqui, que o sobrinho dela, de 25 anos, eu até tive que cancelar um compromisso meu quarta-feira passada, para ir lá dar um socorro para a família, porque a pessoa ele era um usuário de droga, muito, 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 muito mesmo, não estava conseguindo de forma nenhuma, já tinha feito N internações, buscado N lugares para se tratar, nenhum desses foi para a igreja, foi para o centro espírita, foi para tudo quanto é lugar. E a maioria dessas comunidades terapêuticas e clínicas, elas são de evangélicos. E nada resolveu o problema do rapaz. Aí fez uma bariátrica, que já, de certa forma, costuma até promover essa coisa, tipo assim, tem gente que nunca bebeu, faz uma bariátrica e vira dependente, vira alcoólatra. Porque parece que tem uma associação aí, tem estudos aí mostrando algo nesse sentido de que pessoas que fazem bariátrica acaba virando a compulsão deles para o lado, por exemplo, de drogas, de bebida, cigarro, essas coisas, né? E aí ele não fez a bariátrica. Há um mês atrás começou a usar drogas simplesmente todos os dias, o dia inteiro. E aí, quando foi quarta-feira passada, ou ele teve uma overdose, ou ele suicidou. Ainda estão investigando qual seria a possibilidade. Eu trabalho com a possibilidade de ele ter suicidado com uma overdose. Entendeu? Uma maneira, por exemplo, de acabar com o sofrimento, de acabar com a dor, porque quem suicida não quer morrer. Quem suicida quer acabar com o sofrimento e a dor. Isso aí você pode pegar todos os que não conseguiram efetivar, não conseguiram dar cabo da vida, tentaram, mas não foram, né, efetivos, que você vai verificar com eles exatamente isso. Que eles não querem se matar, eles não querem morrer. O que eles querem é como é que eu cabo com essa dor, como é que eu cabo com esse sofrimento. E eu já falei aqui, acho que em aulas passadas para vocês, que a pior dor que um ser humano pode experimentar se chama dor emocional. Quem já teve dor emocional sabe exatamente o que eu estou falando. É uma dor pior do que dor de rim, dor de vesícula, dor do parto. É pior que essas dores aí, tudo aí. Só tem uma dor que se aproxima da dor emocional, que é a tal da neuralgia do trigêmeo. Algo assim. Difícil de falar, mas é uma inflamação de um nervo que se chama, na face, que se chama trigêmeo. Quando esse nervo está inflamado, algumas pessoas, ele quase não tem, assim, não tem cura, né? Só tem tratamento, e é dor dia e noite. Tem gente, por exemplo, que suicida por causa dessa dor, né? Viver a vida inteira com a dor dessa, né? O único recurso que a pessoa tem para acabar com aquela dor lá é o quê? Dar cabo da vida. Tem gente, por exemplo, que já saiu aqui do Brasil, foi para países onde a eutanásia é permitida, é liberada, para poder dar cabo para poder acabar com aquele sofrimento. Entende? Então, a minha posição, tanto quanto aí é confessional, né, também, mas hoje como psicoteólogo, como terapeuta, meu amigo, quem salva ou quem condena é Deus, é Jesus. Eu não tenho condições nem de salvar, nem de condenar ninguém. Então, se o cara foi ou não foi, não é eu que vou bater o martelo. Né? A minha função, principalmente com a família, principalmente com os entes queridos, é de acolhimento. Entendeu? É de acolhimento. Se lá na frente, lá no dia que nós chegar lá no céu, a verdade for que esse povo tudo vai, né, queimar no inferno, isso não é da minha alçada, nem da sua, nem de ninguém. Entendeu? É de quem nos criou. É de quem fez as regras e as leis, e ele é que tem
a justiça, a autoridade para, né, vamos dizer assim, salvar ou condenar alguém. Tá? Então, essa, por exemplo, é a minha posição como, tanto quanto cristão, quanto, né, na minha posição de evangélico, apesar que eu não gosto muito desse termo evangélico, principalmente porque hoje esse termo tá de um jeito assim que está difícil de você muitas vezes se identificar como evangélico. Hoje mesmo, agora mesmo, eu estava vendo um vídeo aqui de um camarada aqui fazendo umas presepadas e que, né, e carrega esse nome, evangélico. Aí eu fiquei pensando, oh, meu Deus, eu tenho que falar que isso é evangélico, tem fazer o quê, né? Então, mas também como psicoteólogo. Porque muitas vezes, como foi o caso agora da semana passada, você está ali, você vai ter que dar acolhimento à família, você vai ter que estar ali, porque são próximos, ou às vezes nem é próximo, mas, né, chega, por exemplo, para você essa situação, e você tem que trabalhar com essa situação aí, com o máximo sabe, assim, isso não tem a ver, não é da minha alçada. E aí a sua posição, eu tenho certeza que quando você faz isso, as pessoas assim, elas respeitam a sua posição, entendeu? Ok, Luiz? Ok, ok. Tá? Ei, Oi, ok. tá bom. Seguindo aqui, o indivíduo de forma não intencional tende a repetir as escolhas dos objetos amorosos ao longo da vida. Esta repetição deve-se tanto à influência de disposições congênitas, ou seja, aquela que a gente meio que já nasce com uma certa parcela, né, na nossa carga aí genética, na nossa disposição genômica, aí a gente já nasce com predisposições, né, para seguir os passos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né, do nosso pai, da nossa mãe, até avós, avós, bisavós, entendeu? E aí, mas como das experiências afetivas da primeira infância. Então, tem duas coisas, vamos dizer assim, meio que moldando, meio que na gênese, por exemplo, do nosso inconsciente, que é as disposições que nós temos congênitas, que já nascemos com elas, que herdamos, né, dos nossos ancestrais humanos, porque nós somos humanos. Né? Então, a gente já nasce com alguns recursos que outros bichos não nascem. Por exemplo, falar como nós falamos, pensar como nós pensamos. A gente já nasce com esse recurso. Se vai desenvolver, aí depende de um monte de fatores. Entendeu? Então, a gente depende disso e depende também das experiências afetivas da primeira infância, quando foram moldadas as primitivas formas de satisfação das nossas pulsões. Mais para frente, próxima aula, provavelmente, a gente vai entrar nessa questão da teoria das pulsões, né? Esse é um conceito que eu coloquei para vocês, que a gente vai ter que conhecer e trabalhar ele, porque ele nos ajuda a compreender muito do inconsciente, tá? Dessa estrutura inconsciente, mas essas duas coisas, elas ajudaram a nossa bagagem familiar e a nossa primeira experiência, as nossas experiências afetivas da primeira infância, elas vão moldar de forma bastante assim forte, né, a questão, por exemplo, da forma como nós sentimos satisfação, como nós realizamos, como nós autorizamos ou não o nosso gozo, né, como nós lidamos com os nossos impulsos e com as nossas pulsões. Então, hoje, o jeito que você lida com os seus impulsos, o jeito que você lida com esse conceito aqui, que é de pulsão, daqui um pouquinho a gente vai ver, né, lá para frente, o que é uma pulsão, tem a ver com a configuração lá da sua primeira infância. E com essas coisas que você, de certa forma, trouxe, herdou aí, né, de papai e de mamãe, ou de outros familiares também, tá? A noção de consciente não consegue dar conta de responder à questão que imediatamente se coloca. Qual questão? Por que os objetos amorosos que o indivíduo elege durante a vida são semelhantes entre si? Por que quando eu estou olhando para o consciente não dá conta de responder essa questão? Porque se a gente fosse só consciência, pessoal, se a gente fosse só consciente, aí sim a gente poderia dizer que, lembra a pergunta lá? Se somos seres sujeitos de liberdade? Se a gente fosse só consciência, aí sim você poderia dizer, é o que os coaches costumam, né,
pregar aí nos seus cursos, nas suas capacitações, nas suas imersões aí, né? Você é responsável por tudo que acontece com você. Você é o culpado pelas coisas, pelas mazelas da sua vida. E é você que tem que sair desse lugar. E aí, quando essas pessoas estão fazendo isso, com a melhor das boas intenções, porque eu tenho certeza que eles estão fazendo isso com a melhor das boas intenções, eles provavelmente estão considerando o fato, ou estão desconsiderando o fato, que existe uma estrutura que molda, anterior a essa consciência conectada, e que a consciência depende dessa estrutura para poder realmente exercer a sua vontade, né? Então, no consciente, vamos dizer assim, se eu tenho essa capacidade, por exemplo, de escolha, né? Então, por que eu escolho os meus objetos? Quando você fala aqui de objetos amorosos, são aquelas primeiras experiências que você tem lá na infância, né? A sua primeira relação com a mãe, a sua relação com a mãe, com o seio da mãe, né? A sua relação, por exemplo, com o seu pai, a sua relação, por exemplo, com os seus irmãos, entende? De certa forma, a gente começa a perceber que na vida adulta, aquele indivíduo, ele tem uma preferência, ele tem um formato, ele tem uma configuração de meio que ficar inconscientemente escolhendo objetos semelhantes àqueles objetos amorosos. Ele não sabe. Porque, conscientemente, ele não queria. Ao contrário. Por exemplo, as meninas que estão aqui, por exemplo, a gente vai estudar ainda isso, complexo de Édipo. Se nesse complexo de Édipo tem um probleminha lá com a mamãe e não foi resolvido ainda, você está entendendo? Você vai conscientemente, na sua consciência, você vai sempre achar que você está, por exemplo, repelindo e que você está, de alguma maneira, rejeitando, de alguma maneira, tentando fazer um caminho, um percurso oposto ou diferente da sua mãe. Mas, no final das contas, você está se assemelhando e se deixar, você vai repetir a sua mãe. Em coisas que você, quando tomar consciência, quando você for exposto diante, por exemplo, dessa repetição, você mesmo vai falar assim, como que eu fiz isso? Porque eu odiava tudo que a minha mãe tinha feito comigo. Eu tinha certeza absoluta que eu iria fazer completamente diferente da minha mãe. Talvez você já tenha percebido, talvez você já tenha prestado atenção o quanto que isso que eu estou falando aqui é comum, de pessoas que jogam, né, assim, às vezes pedra na mãe, pedra no pai, né, falam horrores sobre a mãe, horrores sobre o pai, e ele repete, quase que, tem uns que parece que repete quase que ipsilíteres, né? Ou seja, quase que completamente as mesmas coisas que o pai e a mãe fez. O que explicaria isso? Não é possível explicar isso do ponto de vista da consciência. Então, Freud mergulha, né, e entende que é preciso apelar para um outro conceito. Ou seja, deve existir algo dentro dessa estrutura psíquica, deve existir dentro dessa configuração da mente do ser humano, algo que consiga, vamos dizer assim, explicar essa dinâmica em eu quero fazer uma coisa e não faço. Ou eu não quero fazer uma coisa e faço essa coisa. Tem algo aí que se a gente usar só o conceito, né, o entendimento sobre consciência, a gente não conseguiria dar conta disso. E aí Freud vem, então, com esse conceito, com essa teoria do inconsciente. E aí ele coloca, né, dentro desse conceito do inconsciente, que o inconsciente, com suas características peculiares e as suas próprias leis de funcionamento primário, são marcados pelo mecanismo de condensação e de deslocamento e pela compulsão à repetição. Então, ele vai entender que existe uma outra estrutura e que essa estrutura responde melhor e dá conta melhor de quem? Das encrencas da nossa existência, né? Dos nossos conflitos,
Principalmente desse aspecto que a gente está trabalhando aqui desde a primeira aula. Não somos seres de liberdade, não fazemos tudo o que queremos, né? Tem um monte de coisa que a gente quer e que a gente não faz, e tem um monte de coisas que a gente não quer e a gente acaba fazendo essas coisas. Então, parece que tem alguma coisa fora de nós, ou para além de nós, ou né, assim, como se fosse, de alguma maneira, escondida de nós, mas que está regulando, mobilizando a nossa vida, os nossos comportamentos. E principalmente no que diz respeito à questão da repetição. Se vocês lerem aí, né, no material de vocês aí, quais são essas características, quais são as características dessa estrutura inconsciente que Freud começou né, a trabalhar nessa teoria, nesse conceito dele de inconsciente? As características do inconsciente, eles são, primeiro, a temporalidade, ou seja, o nosso inconsciente, diferente do consciente, ele é atemporal. O nosso consciente, ele é temporal. Para o nosso consciente, as coisas têm que ter começo, meio e fim, e tem que estar organizado de uma maneira cronológica. O nosso inconsciente, não. O nosso inconsciente, ele, por exemplo, tem muita gente que às vezes está sofrendo de uma coisa que aconteceu lá na barriga da mamãe, mas ele não sabe, porque ele não tem mais acesso a esse conteúdo, ele não tem mais acesso a essa experiência. Mas a experiência ficou lá, está guardada lá, está, né, de alguma maneira, registrada na estrutura psíquica desse indivíduo. E aí, né, para o inconsciente, não importa se foi há 10 anos, 20 anos, 30 anos, é como se estivesse acontecendo agora. Estou falando besteira, gente? Vocês acham que isso, que Freud, essa característica que Freud apresentou aqui sobre a estrutura, né, do inconsciente, é algo descabido? Vocês podem tirar pelas próprias experiências de vocês e pela própria, né, as próprias investigações, para quem já fez terapia aqui, já passou, inclusive, dentro da própria terapia, essa experiência de ver o inconsciente se manifestando de forma cabal e algo que você achava que tinha ficado lá no passado, ou que tinha sido superado, ou que deixou de existir, vinha aquilo ali parecendo que foi ontem, ou que foi agora, ou que está acontecendo. Entende? Então, uma das características do inconsciente é essa temporalidade. Outra coisa que Freud identificou é que o nosso inconsciente também ele não trabalha com moralidade, ele é amoral. Então, ele não trabalha com essa coisa do certo, do errado, do bom, do justo, do que é correto, do que não é correto. Quer dizer, ele até trabalha com isso, mas não não da mesma forma que o nosso consciente trabalha. Porque o nosso consciente vai trabalhar, né, se valendo, por exemplo, das regras, das leis, né, também dos riscos que isso oferece para mim, quanto que o inconsciente não vai trabalhar dessa maneira. E o inconsciente, ele é irracional. Tá? Então, assim, diferente, por exemplo, do consciente que trabalha com a racionalidade, o inconsciente ele é irracional. Então, ele não trabalha com essa ideia de que as coisas precisam estar em ordem, que as coisas precisam ter lógica. Às vezes, não precisa nem ter sentido, porque o que ele vai buscar é satisfação. A gente vai ver aqui, tem uma estrutura dentro dessa psique humana que o que ela quer é satisfação, e não importa como, com que e aonde. Então, nesse sentido, o nosso inconsciente, essas são as características, por exemplo, marcantes, por exemplo, do nosso inconsciente. E as leis que regem o nosso inconsciente tem a ver com o processo primário, e esse processo primário, ele né, assim, tem duas coisas que acontecem nele, que é condensação e deslocamento. E uma terceira coisa que é compulsão à repetição. A gente vai daqui um pouquinho ver isso melhor quando a gente estiver mostrando, né, essa estrutura, mostrando como é que dá esse funcionamento aí da nossa psique. E aí agora quero que vocês me respondam essa perguntinha aqui. Existimos porque temos uma mente ou porque temos uma mente existindo?
E aí? Igi, Hã? difícil suas perguntas, viu? Ah, mas terapeuta não pode fazer pergunta fácil, não, né, Nancy? De vez em quando você Pois faz umas perguntas difíceis para os seus pacientes. eu preciso aprender com você. Agora, essa aqui você já pode, de vez em quando, usar ela aí, ó. Fala, Luiz. Porque temos uma mente ou porque temos uma mente, existimos. Olha, eu fico com a Hum. segunda aí, até porque tem um ditado, não sei, lá há muitos anos a gente fala assim, penso, logo existo. Se pensa é porque eu existo. Não sei se foi o filósofo que falou essa frase. René Descartes. Hã? Chama-se René Descartes. Então, penso, então logo existo. Então, eu fico aí com a segunda opção, né? Porque temos uma mente existindo. Eu acho que eu vou junto com o Luiz. Quem mais vai com o Luiz ou pensa diferente? Eu acho que ambos. Ah, então explica para nós. Eles estão falando a mesma coisa. Existimos porque temos mente, e a mente é pensamento, e temos mente, por isso existimos. Acho que está falando daqui para lá, como se fosse de trás para frente e frente para trás. Concordo. Alguém pensa diferente? Sueli, você entrou depois, mas pode participar, com vontade. Carlene, quero ouvir todos. Fala, Luiz. Não, agora apertei aqui sem querer. Eu acho que tem sentido o que a menina falou aí mesmo, porque estou observando aqui, parece que são duas perguntas, mas que se torna uma só. A entender isso aí. Eu gosto de usar o exemplo, de vez em quando eu tenho uma palestra que eu dou que é sobre. Na verdade, quase todas as minhas palestras que eu dou para um público assim, mais aberto, mais geral, eu costumo pôr isso aqui só para dar uma espremida neles, né? Uma coisa para pensar. E aí eu costumo colocar o exemplo, por exemplo, vocês sabem o que é um bebê anencéfalo? Hum? Bebê anencéfalo. Eu não. São bebês que são gerais e que não têm cérebro. Anencéfalo é sem cérebro, entendeu? O bebê anencéfalo, ele, na medicina aí, né, nos registros que tem, ele nasce, alguns chegam a nascer, e ele sobrevive coisas de segundos, coisas de minuto, entendeu? Sim. O registro que tem aí é nesse sentido. Tá? A gente pode dizer que um bebê anencéfalo, ele existiu? Sim. Mas para o bebê anencéfalo, ele existiu? Não. Porque eu posso existir para os outros, mas para eu existir para mim, o que eu preciso ter? Pensar. Mente. Preciso ter uma Mente. mente. E aí eu costumo fazer a diferenciação para as pessoas o seguinte: Hum. mente e cérebro é a mesma coisa? Não. O que é o cérebro? O cérebro. O cérebro é a parte. Como que eu posso dizer isso? Eu não sei explicar, mas eu sei que não é a mesma coisa, mente e cérebro. A parte física, estrutural. Do crânio. O cérebro é o órgão aonde é instalado quem? A mente. Eu Ou já seja, ouvi falar. Eu dentro já de ouvi um falar cérebro tem uma mente. mente. Mas Tá, eu já a ouvi falar. mente é uma coisa e o men- cérebro é outra coisa. Tá, eu já ouvi falar que a mente ela não está só no cérebro. Isso é real? Eu sou daqueles que eu acredito que eu entendo que o sistema nervoso está espalhado para todo o corpo. Por exemplo,
né? Existem aqueles que dizem que, por exemplo, aqui na região do peito, do estômago, nós temos outro cérebro, Sim, entendeu? já ouvi isso. Sim, Agora, mente, porque o que nos importa não é o órgão, nós aqui não vamos estudar o órgão, não sim, somos, fazemos anatomia, sim. não somos psiquiatras nem médicos, então nosso interesse aqui não é com o cérebro, com o órgão, mas Uhum. com a Mente. mente, porque dentro desses órgãos, dentro desse aparelho, existe uma mente. E aí a pergunta que tem que ser feita é: como que essa mente se constrói, né? Essa pergunta aqui, ó. Como que a nossa mente é formada, construída e estruturada? Eu acho que a mente ela tem uma estrutura de vontade, ela tem uma estrutura de desejo, ela tem uma estrutura de intelecto, ela tem uma estrutura de intuição. Eu não sei colocar em ordem isso, que vem primeiro, que vem segundo, entendeu? Eu penso que seja isso. A Isso. vontade, a intelectualidade, né, o intelecto e o desejo. Vontade e desejo, para mim, são duas coisas diferentes. Então, para responder essa pergunta aqui, como a nossa mente é formada, construída e estruturada, a gente tem que se valer, né? A gente tem que fazer uma escolha, Hum, que é, para responder essa pergunta, sob qual perspectiva que eu vou responder isso? Porque se eu tentar responder isso assim, de uma forma plena, completa, eu não vou conseguir. Concorda sim, comigo? sim, Então, aí vem a psicanálise, para nos ajudar, para nos auxiliar aqui. Porque, segundo a psicanálise, né, segundo a perspectiva psicanalítica, essa mente dentro do aparelho psíquico que nós vamos estudar e que nós vamos aprofundar e que nós vamos tentar entender como é que ela se forma, como é que ela se estrutura, segundo a psicanálise. Então, quando você for responder essa pergunta, você já vai falar para a pessoa assim: não, eu consigo responder essa pergunta com base na perspectiva o quê? Psicanalítica. Segundo a psicanálise, a nossa mente ela está dividida em duas, vamos dizer assim, ela é composta, ela é formada por duas estruturas. Uma que, segundo o Freud, ele, né, construiu, que seria o modelo topográfico, que é que ele trabalhou dentro da obra dele chamada Primeira Tópica, em que ele dividiu a mente em inconsciente, pré-consciente e consciente. Vocês estão vendo aí subconsciente aí? Estão vendo? A palavrinha subconsciente aí ou não? Não, Não tá, né? Então, nunca teve na obra de Freud a palavra subconsciente, tá? Sempre ele, desde o princípio, desde a obra inaugural da psicanálise, que foi a interpretação de sonhos, em que ele vai fazer uma investigação sobre os sonhos, e dentro disso ele vai, né, depois de fazer essa investigação, essa explanação sobre, né, os sonhos, a interpretação dos sonhos, ele vai começar a desenvolver a teoria e o conceito de inconsciente. É nessa obra que ele inicia, e aí ele começa a trabalhar a primeira tópica. Né? Então, a primeira tópica está dentro do livro Interpretação dos Sonhos, capítulo 6, 7 para frente, que você, quem já leu a obra, já sabe o que eu estou falando. É que você vai ter contato aí com a primeira tópica. E a primeira tópica, Freud trabalhou o modelo topográfico, ou seja, um modelo em que ele trabalhou, né, tentou fazer aí a construção dessa mente, a estruturação dessa mente em uma estrutura inconsciente, uma estrutura pré-consciente, uma estrutura consciente. Daqui a pouco nós vamos ver cada uma delas, tá? E depois, mais à frente um pouco, uma obra, inclusive, posterior, ele veio e trabalhou quem? A segunda tópica. E aí essa segunda tópica ficou conhecida como modelo dinâmico, em que a mente ela foi dividida em id
ego e superego. Termos que vocês já ouviram, talvez só ainda não tinha isso estruturado, não tinha isso, né, de forma didática, para que vocês pudessem conseguir responder com a perspectiva psicanalítica, com a perspectiva da psicanálise, aquela pergunta que eu fiz lá atrás. O que é a mente? Ou como que a mente é formada, estruturada, construída, tá? Segundo a psicanálise, a nossa mente ela é construída na primeira tópica, a primeira parte inconsciente, depois eu vou adquirir uma parte pré-consciente, para só depois eu ter formado em mim a minha consciência. Aí, enquanto isso, inclusive, está acontecendo, a partir da minha consciência, aí começa o desenvolvimento, né, da minha estrutura, essa dinâmica aqui, né, está acontecendo dentro de mim, que é o meu id, o meu ego e o meu superego. E essa segunda tópica, ela veio para complementar a primeira tópica, porque Freud, primeiro, só pensou em termos de localidade ou de como seria a estrutura, né, assim, dessa mente. Depois ele precisou de avançar para a segunda tópica, porque o que importa mesmo, né, o que é determinante mesmo, principalmente nos comportamentos, nas repetições, nos traumas, né, e também na configuração da mente desse indivíduo, que ele se tornou, o que vai determinar isso é justamente essa dinâmica aqui, essa questão, por exemplo, de como que se estruturou, de como que resolveu o problema do id, do ego e do superego, que a gente vai ver cada um desses aqui, ok? Mas antes da gente entrar aí, só para a gente já começar aquela desconstrução que eu falei mais no início, sobre, primeiro, não existe subconsciente, né? E segundo, a primeira estrutura nossa a ser formada, a ser estruturada, a ser construída, é a estrutura inconsciente. E aí Freud vem e traz esse gráfico aqui para tentar, assim, só de uma forma gráfica, de uma forma, né, ilustrativa, demonstrar o que ele pensava a respeito de como que a mente inconsciente, como é que essa mente ela é formada, como é que essa mente ela é construída, como é que essa mente é estruturada. Então, para Freud, né, nós temos nosso sistema de percepção, né? Esse sistema de percepção, ele vai captar, ele vai ter contato com os estímulos. E quando que eu vou começar a ter contato com esses estímulos aqui, ó? Quando eu estou lá, quando eu já virei um óvulo ou um feto, e tenho já canais e já tenho já aparelhos perceptivos. A partir dali, que aí você vai variar de bebê para bebê, de situação para situação, mas a partir do momento que você está lá dentro da mamãe, que você já consegue ouvir de forma primitiva e rústica, ver e perceber, você tendo esse sistema perceptivo formado, você já começa a receber estímulos. Esses estímulos, por muito tempo na nossa vida, eles não vão fixar na nossa psique. E aí, mas a gente não aprende por repetição? As coisas não vão repetir várias vezes, várias situações não vão repetir na nossa vida? A esses primeiros contatos, Freud chamou isso de traços minêmicos. Seriam as primeiras vezes que eu estou tendo contato com determinados estímulos, com determinadas, por exemplo, com determinadas palavras, conceitos, com determinadas experiências, com determinados afetos. Tudo isso vai entrando para dentro da minha psique e, no primeiro momento, isso é apenas traços minêmicos. Depois que esses traços minêmicos começam a se estruturar, começam a, de alguma maneira, se aglutinar, se sobrepor, começa a se juntar, eles podem, né, deixar de ser traços minêmicos e passar a vir e a compor, e a entrar, e a realmente estruturar quem? O meu inconsciente. Depois que ele estruturou o meu inconsciente, aí é que eu vou começar a parte de estruturar e de acontecer a minha segunda estrutura, que é
que o Freud deu o nome de pré-consciente. Para só depois eu vim lá para os meus 4, alguns mais cedo, né, mas a maioria lá, 4, 5, 6 anos de idade, é que essa parte toda aqui já foi formada, que aí eu vou começar a ter o quê? A minha parte consciente. Então é por isso que para a psicanálise, principalmente a psicanálise freudiana, ou seja, o que aconteceu antes, nessa primeira fase, nessa fase primitiva, nessa fase desde a minha concepção até os meus 5, 6 anos de idade, ele é crucial, ele é importante, ele é determinante para o que está acontecendo aonde? No meu consciente. Porque o que eu deixo entrar, ou o que eu deixo acontecer, o que eu permito ou não permito em sedes da consciência, de alguma maneira vai ser determinado ou vai ter a influência do meu inconsciente, que precisou se estruturar primeiro, que precisou se organizar primeiro, que precisou ser construído primeiro, para depois eu chegar na consciência. Então, eu sou, no primeiro momento, até meus 5, 6 anos de idade, eu sou praticamente inconsciente. Eu sou sem consciência. E aí, usando aqui a Bíblia, né? Tem até um texto, se não me engano, de sabedoria, de Salomão lá, que fala que o menino até os 6 anos de idade, ele não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Não é isso? Até essa idade, segundo a Bíblia, seria a idade da inocência. A gente poderia, né, traduzir isso assim, para cá, seria a idade da inconsciência. Tá? Então, é dessa maneira que Freud pensou, é dessa maneira que Freud, né, isso aqui é um dos gráficos que Freud utiliza para trabalhar, para poder tentar demonstrar como ele pensava, como ele concebia, na teoria dele, o inconsciente, como é que a estrutura nossa, inconsciente, pré-consciente e consciente, se forma. Gente, alguma dor aí, algum trauma, alguma questão assim, não, esse negócio que você está falando é muito complicado ou ficou claro? Me fala aí, porque assim, aqui nós temos que sair com o negócio consolidado, claro para vocês, tá? É muito complexo, mas tá bem claro o que você está falando. Vai ficando cada vez mais claro para vocês. É só porque assim, talvez é o primeiro contato de alguns de vocês, entendeu? Daqui um pouco isso vai ficando assim, claro, transparente para vocês. Principalmente quem já teve a experiência e já passou por análise, já trabalhou suas questões inconscientes, já fez mergulho aí nas suas questões inconscientes, sabe né, consegue inclusive enxergar isso aqui melhor do que quem nunca fez terapia. Sim, Luiz. Eu achei interessante isso aí, essas etapas aí, né, dessa consciência que eu nunca tinha visto falar, né, desse inconsciente, né, tá lá o bebê lá na barriga da mãe, o pré-consciente, né, até os 6 anos, né. Acho que poderia baixar um pouquinho, não sei, mas quem sou eu para falar, né? Acho que até 5 anos, porque até acho que 6 anos a criança já está bem. Mas e o consciente, né? Para chegar ao consciente, você tem que passar pelas duas fases, né? Achei interessante isso aí. Como que a gente consegue, por exemplo, porque aqui tem o pré-consciente, às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade e realmente não é tão fácil entender essa parte do pré-consciente. Como é que eu costumo, né, fazer para as pessoas entenderem um pouco mais a parte pré-consciente? Porque inconsciente, já o nome diz, ou seja, você não tem acesso, né? Ela é inconsciente, entende? Agora, o pré-consciente, como é que é essa questão, por exemplo, do pré-consciente? Por exemplo, se eu pedir para você, assim, me lembra a primeira memória que você tem na sua vida. Tem gente, por exemplo, que vai conseguir lembrar coisas com 2 anos de idade. Tem gente que vai, no máximo, conseguir. A primeira memória que ele tem já tinha 8 anos de idade. É o primeiro registro que ele tem. Entendeu? Essa memória aí que você tem que parar, que você tem que pensar, e que ela aparece para você como uma fotografia,
ou como uma imagem, né, assim, parecendo um filme, ou como uma coisa. Detalhe, essa lembrança, muitas vezes ela está incompleta e muitas vezes ela está distorcida, deslocada, condensada, entende? E mas essa lembrança aí, essa memória, ela nos ajuda a compreender o que é uma coisa pré-consciente. Porque isso aí, por exemplo, que você tem guardado aí, é algo que não está aí na sua memória aí, assim, imediata. Ou seja, não está na sua consciência. Para você acessar isso, você tem que buscar. Você tem que fazer um esforço, né? Você tem que fazer um trabalho para poder ter acesso a essa memória. Tá? Então, isso eu estou te dando só um exemplo de um conteúdo pré-consciente. Por quê? Porque nós fomos, vamos dizer assim, para a psicanálise freudiana, a gente foi, né, sendo formado, a gente foi, de certa forma, assim, não gosto muito desse termo, mas só para ficar mais didático, a gente é como se a gente fosse se enchendo de experiências e de conteúdos inconscientes, porque eles se tornaram inconscientes, porque a gente não tinha recurso, a gente não tinha ainda condições de lidar com aqueles conteúdos, tá? Alguns deles vão ficar inconscientes não por causa disso, mas por causa de repressão, por causa de recalque, por causa de trauma, por causa né, de situações difíceis que a pessoa, por exemplo, enfrentou, e essas coisas se tornaram inacessíveis para nós. Não importa por qual motivo elas estão inacessíveis para nós. Mas no fato delas estarem inacessíveis, não quer dizer que ela não existiu, que ela não aconteceu, que elas morreram dentro de nós, que elas foram parar num lugar ou escuro e que elas estão quietinhas lá e que elas não têm vontade própria. O que Freud vai trabalhar e o que Freud vai afirmar e que o Freud vai, inclusive, considerar é que esse inconsciente, ele não só não deixou de existir, como ele, ao contrário, ele é uma estrutura nossa, ele é um sistema nosso que tem vida própria e que tem características próprias e que ele, se deixar, ele governa, se deixar, ele manda. Entendeu? Em toda a sua estrutura, inclusive determinando comportamentos, determinando situações na sua vida consciente. Fernanda? O déjà vu é considerado um pré-consciente? Teríamos que, tipo assim, investigar, entende? Teríamos que investigar. Porque, para a psicanálise, o pré-consciente é aquela instância que, tipo assim, eu não consigo sair do inconsciente direto para o consciente, certo? Eu preciso fazer um processo de transição. Vai acontecer um processo de transição da minha vida inconsciente para a minha vida consciente. E aí, quem vai fazer essa regulação, né? Esse trânsito da minha estrutura consciente com a minha estrutura inconsciente vai ser a pré-consciente. Eu dei só um exemplo aqui da memória, mas esse sistema pré-consciente, ele não está ali só relacionado à memória, ele está ali relacionado, por exemplo, a o que nós, por exemplo, quando você se coloca, por exemplo, diante de uma situação, presta atenção, uma situação que de alguma maneira se conecta à experiência, por exemplo, de amamentação que você teve com a mãe, certo? E pode ser que essa amamentação foi a coisa mais significativa, mais prazerosa, mais representativa, né? E, inclusive que te faz buscar essa experiência, né? Foi uma relação muito muito significativa para você e que você fica buscando isso nas pessoas, nos objetos, né? Você fica buscando. Aí o que acontece? Você se aproxima de determinada situação hoje, na sua atualidade, hoje, né, na sua vida desperta, na sua vida consciente, e que essa situação, de alguma maneira, tem elo com a configuração, tem elo com a experiência afetiva da amamentação lá atrás. Entende? Quem vai fazer esse jogo, quem vai fazer esse intercâmbio, quem vai, né, lidar, né, assim, quem vai fazer de alguma maneira o acesso a essa situação, a essa experiência,
a essa sensação, a essa questão inconsciente, vai ser o nosso pré-consciente. Então, essa estrutura como se ela ficasse ali no meio mesmo. Daqui um pouquinho nós, inclusive, vamos ver a questão, por exemplo, de uma representação que a psicanálise, né, utilizou, que o próprio Freud utilizou, que é o iceberg, tentando mostrar assim, de uma forma, né, topográfica, de uma forma ilustrativa, como é que essa primeira tópica pensou a questão, por exemplo, dessas três estruturas, inconsciente, pré-consciente e consciente. Daqui um pouquinho eu vou mostrar ela para vocês e vocês vão poder ter um pouco mais até também de entendimento, de clareza, como é que funciona, como é que pensou, né, o Freud sobre o funcionamento de cada uma dessas estruturas, entendeu? Então, na primeira tópica, no primeiro momento, Freud vai trabalhar a mente humana, pensando a construção dessa mente, dessas três estruturas. Inconsciente primeiro, depois pré-consciente, ou seja, o momento que eu vou estar ali naquela transição de sair de inconsciente para consciente, para só depois ter a minha consciência, tá? É assim que pensa, é assim que é a perspectiva psicanalítica sobre a construção da mente, tá? E aí vem o que é o inconsciente? E aí eu coloquei aí um conceito para a gente poder dar uma amarrada, né, no que eu estou falando. O inconsciente é um conceito central na psicologia e na psicanálise. Tem abordagens da psicologia que desconsidera, que entende que a mente não tem a parte, a estrutura inconsciente. Tem abordagens na psicologia que despreza essa questão do inconsciente, né? Mas tem outras que, mesmo não sendo a psicanálise, acaba utilizando o conceito, acaba utilizando, né, como pedra fundamental, o conceito, a teoria, por exemplo, de inconsciente. Então, por isso que está aqui, que o inconsciente é um conceito central tanto na psicologia quanto na psicanálise, desenvolvida por Freud, né, iniciando na obra dele que chama Interpretação de Sonhos de 1900. Ele se refere a uma parte da mente que contém pensamentos, memórias, desejos e impulsos que não estão acessíveis à consciência, mas que influenciam o comportamento, as emoções e as experiências de uma pessoa. Então, por enquanto, traduzindo o que a gente estudou até agora, isso aqui é o que é o inconsciente para a psicanálise. Ok? Então, o inconsciente é uma estrutura, o inconsciente é uma parte da nossa mente que, de certa forma, está lá, né, guardado em pensamentos, memórias, desejos, impulsos, pulsões, que não estão acessíveis à nossa estrutura consciente. E, como eu disse, não está lá quietinho, paradinho, dormindo, descansando, não. Ele vai influenciar o nosso comportamento, vai influenciar nossas emoções e vai também determinar muita coisa da nossa experiência humana, tá? Nossa experiência como pessoa. O saber psicanalítico se funda no conceito de inconsciente. A conduta humana não é causada apenas por uma vontade livre. Freud defende a tese da existência de processos psíquicos inconscientes, demonstrando que a equivalência convencional entre psíquico e consciente é completamente inadequada e calcada numa superestima otorgada à consciência. Era uma situação que Freud enfrentava na época, né? Porque, tipo assim, até a época dele, até a teoria dele, tudo que se estudava sobre a psique humana, né? A psicologia da época dele, como algumas até hoje fazem, entendi que a mente só existia a mente consciente. O que às vezes acontecia, o que às vezes as pessoas colocavam como inconsciente, era só como se houvesse dentro desse consciente, dentro dessa estrutura consciente, uma partezinha lá que guardava ou que obscurecia, ou que é como se existisse um lado escuro na nossa mente, um lado obscuro da nossa estrutura psíquica, né? Tem até até um nome de uma música, né, antiga, uma banda chamada Pink Floyd, que chama The Dark Side of the Moon, o outro lado escuro da Lua. Então, tipo assim, quando a gente está olhando para a Lua, a gente está vendo a parte, né, que está recebendo a iluminação do Sol, mas a parte de trás da Lua,
né, a parte escura da Lua. Entende? Isso seria sombra? Hã? Isso seria sombra? Seria a O ideia nosso de uma lado sombra, sombrio? né? De algo que está como se colocando um véu, ou como se Sim, encapsulando, né, sim, aquele conteúdo. Assim certo. pensavam na época, e Freud diz, não. Né? A descoberta, por exemplo, do inconsciente Hum, operou, como está aqui no texto aqui para vocês, ó, uma revolução, denominada por Lacan, de copernicana, porque foi uma revolução que trouxe profundas transformações, assim como a de Copérnico, quando, por exemplo, começou a desenvolver, né, a teoria de que o universo, de que não era as coisas que giravam em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. Não foi uma descoberta que mexeu com o mundo? sim. Então, a descoberta do inconsciente, ela mexeu com o mundo. Ela abalou muita coisa na época. Né? Porque, tipo assim, a gente achava que existia só a parte consciente. Agora, o cara tá vindo aí falando que não existe parte consciente, pré-consciente, que esse inconsciente, inclusive, ele é uma estrutura autônoma, ele é uma estrutura independente, é uma estrutura, por exemplo, que o inconsciente pensa. O que é isso, Freud? Você tá doido? Freud, 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 na época, correu o risco de ser mais um colocado lá, por exemplo, na fogueira, com essa teoria dele. Entendeu? Por quê? Porque na época o pensamento dominante é de que isso não existia, e considerar que existia um inconsciente, que esse inconsciente pensa, infelizmente, para muitos isso era uma abominação, isso era um sacrilégio, isso era uma blasfêmia, né? Porque na Heresia. época do mundo dele, né, 1800, finalzinho de 1800, o mundo era assim, dominado pela religião, principalmente a religião católica, né? Sim, Fernanda. Não, era uma heresia, né? Era uma Tudo que ele. heresia, sim, era uma heresia. Para alguns, blasfêmia, né, da grossa, entendeu? E aí vem Freud e diz, o inconsciente não só existe, mas o inconsciente é uma estrutura, o inconsciente é uma estrutura que tem vida própria, o inconsciente é uma estrutura que pensa, entendeu? E aí ele acaba desalojando a consciência do lugar de centro, né? Não existe a teoria lá que a Terra era o centro do universo, então era terrocêntrica. Aí, quando fizeram lá, né, os estudos e tal, descobri que não, é ao contrário, é nós que estamos girando em torno do céu. Aí virou a teoria chamada heliocêntrica, né, de hélio do gás tem lá no Sol lá, então virou a teoria heliocêntrica. Então aqui meio que houve essa questão de desalojar a consciência como centro e passar o centro ser quem? As questões o quê? Né, a estrutura do inconsciente. E aí o cerne da descoberta vem demonstrar que os processos de pensamentos inconscientes se produzem, presta atenção, à margem da consciência e dela independem. Então, Freud está trazendo aqui coisas assim, igual falando, como diz a Fernanda, algumas heresias, né? Existe essa estrutura ela tem uma independência, ela tem vida própria e ela produz à margem da consciência e independente dela. E aí, o que Freud estava tentando trabalhar, tentando, né, explicar, tentando, né, que é essa questão de responder essa questão de que por que nós agimos como agimos, por que nós pensamos como nós pensamos, por que nós, muitas vezes, né, dizendo que não vamos fazer alguma coisa, acabamos fazendo. Por que, na época lá deles, por que algumas mulheres iam lá, né, para o hospital se tratar de uma doença chamada histeria, e que os médicos na época investigavam o que poderia estar por detrás daquilo, de forma orgânica e biológica, e não conseguia encontrar nenhuma explicação, nenhum elemento, nenhuma justificativa do ponto de vista orgânico, biológico, para explicar aqueles comportamentos, aqueles sintomas
das histéricas da época. Algumas mulheres tinham lá umas manifestações histéricas do tipo paralisia da face, paralisia dos membros, dos braços, das pernas. E aí eles faziam, como até hoje muitas vezes faz, né? Vai lá, hoje nós temos mais recursos, né? Faz tomografia, faz ressonância, faz não sei o quê, faz exame clínico, faz exame de sangue, faz exame de fezes, faz exame de urina, e muitas vezes, qual que é o veredito dos médicos? O que é isso aí que você tem aí? Hoje o povo fala o quê? Os médicos falam o quê? Ou é virose ou é Psicossomático. psicossomático. Você está estressado, você está ansioso, você está com, né, você tá com alguma questão psicológica, você está com um problema psicológico. Vai tratar esse psicológico seu. Por quê? Porque não tem nada nos exames clínicos que justificasse ou que justifique aquele sintoma. Entende? Na época de Freud, era as mulheres histéricas. Então, a partir disso, ele falou, então a gente tem que entender, a gente tem que buscar algo que realmente explique, que realmente, né, nos ajude a tratar essas pessoas. E aí ele vem com essa teoria, com esse conceito do inconsciente, porque essa teoria, né, vem para dar justamente conta disso, ou seja, de explicar esses fenômenos. Tá? Para a psicologia da época, acreditava-se que os fenômenos psíquicos podiam ter origem em questões biológicas e através dessas representações somente da consciência. Né? Aí vem Freud e introduz a noção de inconsciente para encontrar um outro tipo de causalidade da conduta humana. E uma das coisas que ele vai descobrir, e depois até o próprio Lacan vai ampliar e vai desenvolver isso, é que a relação de identificação com o outro também me constitui como tal. Então, eu não sou só um ser biológico, eu sou também um ser social. Eu não sou um ser só orgânico, eu sou um ser que é constituído nas relações com o outro, ou com os outros, né? E que isso é o que vai, muitas vezes, ser determinante também na construção da minha mente, na construção da minha psique, no que eu me tornei psiquicamente, psicologicamente. Entenderam isso? Ok? E aí, só para a gente começar a fechar aqui nosso encontro de hoje, Freud vai fazer essa afirmação aqui, ó. Como tudo que é da ordem do inconsciente insiste, aquilo que no campo pulsional não foi satisfeito e ficou reprimido, tende a retomar e exigir satisfação. De que ele estava falando aqui? Ele estava falando exatamente dessa estrutura inconsciente, ele estava falando exatamente o quê? Da questão de que é esse inconsciente, é esse conteúdo inconsciente que muitas vezes vai fazer com que, né, por conta vamos dizer, de ter ficado lá retido, reprimido, inconsciente, ele vai buscar satisfação, né? Mesmo que a pessoa muitas vezes não tenha consciência. É ele que está produzindo os resultados, é ele que está produzindo o sintoma, é ele que está produzindo o adoecimento, é ele que está produzindo a característica daquele indivíduo, a personalidade daquele indivíduo, ou seja, o inconsciente está por detrás do que o indivíduo acaba se tornando, do que o indivíduo é, ok? Desenvolvimento da teoria da estrutura da psique humana na psicanálise. A primeira tópica, eu trabalhei com vocês, né, ou seja, a primeira tópica ela é o modelo topográfico, que divide a mente em consciente, pré-consciente e inconsciente. Quem veio primeiro? Responde aí para mim. Quem foi formado primeiro? Qual a estrutura nós tivemos primeiro? O inconsciente. Inconsciente? O inconsciente. Eu mudei a ordem aqui só para poder exatamente trabalhar com vocês, para que vocês consolidem, né? Para que vocês, né, tenham segurança em responder isso. De acordo com a psicanálise, né, a estrutura da nossa mente ela foi formada, estruturada. Primeiro o inconsciente, para depois eu ter o meu pré-consciente, para depois eu ter o meu consciente. Essa é a ordem aí da primeira tópica, esse é o modelo topográfico, tá? Dentro do modelo topográfico, a gente tem o consciente, que é aquilo que estamos cientes no momento. Nós temos o pré-consciente, que são informações que não estão na consciência, mas podem facilmente ser trazidas à tona. E
Até o ser facilmente aqui está um pouco exagerado, tá? Não é todo o conteúdo inconsciente que é facilmente trazido à mente, não. Mas ele é possível ser trazido à tona, ele é possível ser trazido para, né, a mente consciente. E temos o inconsciente, que é o reservatório de conteúdos reprimidos e inacessíveis diretamente. Tem como acessar esses conteúdos, professor Wender? Tem. Qual é o mecanismo de eu acessar esse inconsciente? Análise. É pela análise que a gente vai mergulhar, que a gente vai trabalhar, que a gente vai acessar essa estrutura, né, inconsciente, por exemplo, do indivíduo. Tá? A consciência se refere à perda, a parte da mente que contém pensamentos, percepções e sentimentos dos quais estamos cientes no momento presente, é a parte mais superficial da mente, responsável pelo contato direto com a realidade externa. O pré-consciente é o sistema que contém memórias, conhecimentos, pensamentos que não estão atualmente na consciente, mas podem ser acessados. Funciona como uma espécie de ponte entre o consciente e o inconsciente. Lembra que eu falei? Ele vai acabar servindo, né, de ponte, de mediador, né, de um certo canal para transitar, né, conteúdos da consciência para o inconsciente e conteúdos do inconsciente para a consciência. Fala, Fernando. Ou tem alguém que está com o microfone ligado, está dando um chiado muito ruim na gravação. Tá bom, era o Luiz, ele fechou aqui. Obrigado pela informação. O inconsciente é o sistema mais profundo e inacessível da mente, onde estão os desejos, impulsos, memórias reprimidas e conteúdos que não podem ser acessados diretamente. O inconsciente é regido pelo princípio do prazer e do desprazer, buscando a satisfação imediata dos desejos, muitas vezes de forma irracional. Freud acreditava que o inconsciente se manifesta indiretamente através de sonhos, atos falhos, xistes e sintomas neuróticos. Por isso que ele foi, inclusive, estudar sonhos, porque ele fez uma aposta de que os sonhos revelava, os sonhos, né, trazia os conteúdos inconscientes. Afinal de contas, esse negócio que acontece toda noite conosco, né, que parece não ter sentido nenhum, lógica nenhuma, na verdade mostrava justamente como é que é a estrutura, como é que é o funcionamento do inconsciente. O sonho é o nosso inconsciente a céu aberto. Se vocês querem saber como é que é um inconsciente, é só vocês começar a ter lembranças, é só vocês começar a ter mais contato, é só vocês começarem a ter acesso aos conteúdos de sonhos de vocês, que vocês vão começar a entender um pouquinho o que é um inconsciente. O que é um inconsciente? É igual ao nosso sonho. Você já viu que o nosso sonho é ilógico, irracional, é amoral? Não é assim? Sim, Fernanda. Na entrevista que eu assisti, o Domini fala sobre, eu não sei o nome, a palavra, ayahuasca? Ayahuasca. Ayahuasca. É o Santo Aquilo Daime, ali, é o famoso Santo Daime. Eles puseram esse nome de Ayahuasca aí para ficar mais bonito, mas é Santo Daime. Aquilo ali coloca a pessoa num estado inconsciente, eu posso dizer isso? Aquilo lá, como, por exemplo, uma bebida forte, uma pessoa que fica inebriada ou embriagada, ela pode, por exemplo, na verdade, não é que ele está acessando o inconsciente, é porque ele está tirando, a gente vai ver daqui mais para frente, que existe uma estrutura que contém esses conteúdos, vamos dizer assim, que faz parte dessa estrutura de conter os nossos conteúdos inconscientes, que é a resistência. Essa resistência, ela é a estrutura dentro da psique humana que vai conter esse conteúdo inconsciente. Só que essa estrutura, por exemplo, nos sonhos, o sonho como ele desloca, o sonho como ele distorce, né? Ele encontra caminhos de furar o bloqueio dessa resistência. Por isso que os nossos sonhos, eles vêm investidos, deslocados, condensados, vêm assim, de uma maneira que a gente não consegue, às vezes, de primeira mão, entender, compreender ele. Por quê? Porque para poder vazar o conteúdo inconsciente, para
superar essa resistência, para driblar essa resistência, o sonho, ele pega, ele altera, ele modifica, ele distorce vamos dizer assim, a realidade psíquica, entende? Mas aí o que Freud vai afirmar? Que, entre outras coisas, é que todo sonho é a realização de desejo. Então, sempre tem um desejo sendo consumado no sonho. É só isso, professor Wender? Não, tem mais coisas que a gente vai trabalhar no sonho. Mas dentro da nossa dinâmica de análise de sonho, uma das coisas que eu sempre trabalho é isso. Qual é o desejo que está ali? Porque conseguiu vazar a resistência, certo? Conseguiu vazar ali aquilo que prendia o conteúdo inconsciente. Mas lá no sonho ele conseguiu vazar. Essa ayahuasca, bebida, dependendo da droga, que inebria, que, de certa forma, tira a pessoa daquela coisa assim, do consciente, o que na verdade está fazendo é abaixar a resistência dela. A hora que ela abaixa a resistência, os conteúdos inconscientes eles têm mais facilidade de extravasar, de vazar, entendeu? Ok? Sim, Luciano. Luiz. O senhor falou que o sonho, uma parte, né, é a realização de desejo. Eu concordo com isso. E os pesadelos? A gente Freud defendeu muitos anos que todo sonho era a realização de desejo. Até ele começar a analisar os sonhos de pessoas que tinham passado por traumas de guerra. E aí existe uma exceção a essa regra, que é justamente quando a pessoa está tendo sonhos perturbadores. E aí esse sonho vamos dizer assim, igual de trauma de guerra, ele colocou dentro de uma categoria chamada repetição. Esse sonho está repetindo com a ideia de tentar fazer com que a pessoa se prepare para aquele episódio deixar de ser tão nefasto e tão traumático como ele foi quando da experiência da pessoa, entendeu? A pessoa ia, por exemplo, para um campo de guerra, aí estava lá com um amigo dele lá na batalha, e aí ele viu o amigo dele levar um tiro e explodir a cabeça. Ele voltava e ele ficava repetindo esse sonho. E aí, esse sonho dava conta de ser explicado como realização de desejo? Não. Mas ele é uma exceção e a justificativa, né, a explicação que Freud deu é que esse sonho ele está repetindo aquele ocorrido como forma de preparar a mente daquele indivíduo para caso algo semelhante ou igual àquilo aconteça, ele tenha maior repertório para enfrentar aquela situação. O problema é que, às vezes, essa questão aqui, ó, essa repetição, ela está associada a outras questões inconscientes. E aí, se você não tratar essas outras questões inconscientes, esse sonho nunca vai deixar de existir. E aí, o que está gerando aquele trauma nunca vai, vamos dizer assim, ser liberado. Entendeu? Então, foi o que Freud acabou descobrindo nessa questão, por exemplo, dos sonhos de pessoas que têm, assim, não é pesadelos, nesse caso não é bem só pesadelo, né? É um sonho repetitivo, mas que tem um link, né? Um elo com a questão, por exemplo, traumática, tá? E aí a gente falou aqui do trauma de guerra, mas pode, por exemplo, ter sido um abuso, por exemplo, entendeu? Sei lá, um estupro, ou uma pessoa que passou por um assalto, entendeu? Pode ser que ele fique com esse mesmo tipo de sonho, tá? E aí vem a segunda tópica que Freud trabalhou, né, que é o modelo dinâmico, em que ele dividiu a mente entre id, ego e superego, sendo que o id seria a nossa primeira estrutura. Dentro do id aqui nós temos os impulsos, os desejos e as vontades. Dentro do ego seria a parte nossa da personalidade que lida com a realidade, ou seja, seria a nossa segunda estrutura. Primeiro, assim como a primeira estrutura nossa lá, topográfica, é o inconsciente, aqui a primeira estrutura é o id. No primeiro momento, nós somos só puro impulso, desejo e vontade. Depois de um tempo, papai e mamãe vai fazer corte em nós, vai começar, né, nos ensinar como é que funciona a vida, e aí a gente vai passar a ter que entrar na dimensão do outro e começar a respeitar as leis e as regras e tal.
Quando eu começo a ter essa capacidade, eu estou desenvolvendo qual a parte dessa dinâmica da minha estrutura? O meu ego. Então, começa a surgir a partir de determinada idade, é que começa a surgir o nosso ego. Na psicanálise, a partir dos 2 anos, 1 ano e 8 meses, 2 anos, 2 anos e meio, esse ego começa a ser forjado, começa a aparecer. Mas ele vai se consolidar lá por 5, 6 anos de idade, quando eu vou me tornar, assim como lá no inconsciente para o consciente, aqui também lá para os 6 mil, tem gente um pouco mais tarde, lá para os 8 anos de idade, ele vai ter o ego dele já trabalhado, ele vai ter o ego dele já consolidado, entendeu? A configuração do ego dele já vai estar pronta. A posterior a isso, ou concomitante com a formação desse ego, vai vir a estrutura do superego, que é a parte responsável pela nossa adequação social. Então, nós temos aí essas 3 estruturas, né? Id, ego e superego, que vai trabalhar essa questão. Onde é que Freud trabalhou isso aí? Numa obra dele chamada Ego e o Id, de 1923. Então, veja que a primeira tópica ele trabalhou lá em 1900, e a segunda tópica ele foi trabalhar onde? Lá em 1923. Entre essa primeira obra e essa aqui, tem várias outras obras de Freud, tá? Então, ele gastou um tempo até chegar nessa questão, por exemplo, da segunda tópica. E aí, nesse modelo, a mente é dividida em 3 instâncias psíquicas que interagem entre si. Quais são essas 3 estruturas? Id, que se fosse traduzida assim, mais certo mesmo para nós, não deveria ser chamado de id, deveria ser chamado de isso. Tá? Então, de vez em quando, você vai ouvir a palavra, principalmente quando você estiver ouvindo aí algum lacaniano da vida, às vezes ele não vai chamar essa estrutura de id, ele vai chamar essa estrutura de isso. Tá? É a parte mais primitiva e inconsciente da mente, presente desde o nascimento. O id é regido pelo princípio de prazer e busca a satisfação imediata dos desejos e impulsos, sem considerar a realidade ou consequências. Ele contém os instintos básicos, como os impulsos sexuais, que é a nossa libido, e agressivos, tá? Ego é a parte racional e consciente da mente, que se desenvolve a partir do id para lidar com as demandas da realidade. O ego é regido pelo princípio da realidade, buscando equilibrar os desejos do id com as exigências do mundo externo e as normas sociais, tendo como marco a intervenção dos pais e da sociedade. Ele atua como um mediador entre o id e o superego e a realidade, tá? O superego é a instância moral e crítica da mente, formada a partir da internalização das normas, valores e proibições sociais, principalmente durante a infância. O superego atua como um juiz interno, impondo limites e gerando sentimentos de culpa ou orgulho, dependendo do comportamento. Ele pode ser excessivamente rígido, levando a conflitos psíquicos e neuroses, tá? Então, de uma forma assim, só didática, ilustrativa, a gente tem aí o ego como mediador dos conflitos internos entre o id, que é a nossa primeira estrutura, e o superego, que seria aquela estrutura que, na verdade, o id, né, o superego não existe. O superego é só uma projeção do nosso ego que não está dando conta de conter os impulsos do id, né, os impulsos, os desejos, né, as vontades, por exemplo, do meu id. Aí eu vou internalizar, vou criar uma estrutura, vamos dizer assim, meu ego vai criar essa estrutura e vai beber dessa, para criar a estrutura, vai beber, por exemplo, da internalização do meu pai, da minha mãe, né, dessas autoridades, dessas figuras, e também da sociedade. Entendeu? E aí, a partir disso, ou seja, o ego vai ter um reforço para o quê? Para tentar conter quem? O id. Então, essas duas estruturas, ego e superego, elas existem meio que para dar conta dessa primeira estrutura nossa, psíquica, que nós tivemos na nossa primeira infância, nós tivemos na nossa vida, vamos dizer, na nossa vida psíquica primitiva. Isso aconteceu entre 0 anos de idade até uns 2, 3 anos de idade. Mas era puro instinto, puro impulso, pura pulsão, pura vontade, puro desejo. Depois de um tempo, papai vem e mamãe vem, faz intervenção, a sociedade também vai fazer essa intervenção, e a gente vai começar a ter a estrutura do ego.
Depois de um tempo, esse ego, a depender de como ele lidou, como é que ele, né, lida com essa questão, por exemplo, dos impulsos, ele vai precisar de ter essa estrutura adjacente que é o nosso superego, para poder dar conta, para poder, né, fazer, vamos dizer assim, para mim, por exemplo, me manter vivo, para poder, né, me conter e de alguma forma, me fazer, por exemplo, viver em sociedade. Sem esse superego, muito provavelmente o meu ego não daria conta de conter os impulsos do meu id, e eu provavelmente nem estaria aqui. Porque se eu fosse só impulso até hoje, ninguém ia me querer perto dele, ou já teria, por exemplo, me eliminado, já teria me matado. Então, o superego ele tem essa função também, ok? E, deixa eu ver aqui. Para a gente ver de uma forma assim comparativa, né? Eu coloquei aí para vocês, só para clarear mais um pouco. O id, vontade, desejos e energia psíquica. O id é o único componente da personalidade que está presente desde o nascimento. Então, presta atenção, a minha personalidade, a sua personalidade, ela foi forjada, ela foi estruturada, ela foi configurada a partir dessa dinâmica. O que eu me tornei como pessoa, como, né, indivíduo, como sujeito, a minha personalidade dependeu da dinâmica, dependeu de como houve aí a interação dessas três instâncias, do id, do ego e do superego. Né? Então, agora, o id é o único componente da personalidade que está presente desde o nascimento. Por quê? Porque o ego não está presente desde o nascimento. Ele vai começar a ser construído a partir de determinada idade. Para alguns 2 anos, às vezes até um pouco menos, para outros 3 anos, entendeu? Este aspecto da personalidade é totalmente inconsciente e inclui os comportamentos instintivos e primitivos. O id, segundo Freud, é a fonte de toda a energia psíquica, tornando-se o principal componente da personalidade. Né? Você, quando olha para um bebê, desde o nascimento, você já percebe ali que ele tem uma energia psíquica, que ele tem um impulso, que ele tem ali, né, desejos, que ele tem ali, por exemplo, um instinto mobilizando ele, movimentando ele, em função de quê? Principalmente da sobrevivência. No primeiro momento, nós somos pura sobrevivência. Nós não queremos. Por exemplo, eu não sei que minha mãe existe, que meu pai existe, eu não sei nada dessas coisas. Eu só sei uma coisa. Todo mundo tem que me servir, todo mundo tem que tem que cuidar de mim, todo mundo tem que me dar o que eu preciso. Por quê? Porque se eu não exigir isso, eu não estaria aqui. Concorda comigo? Se a gente não exigisse isso, nós não estaríamos aqui. Né? E aí, depois de um tempo, a gente sabe que essa estrutura vai ser desbancada. Essa configuração ela vai começar. Não tem como você viver a vida assim, não, meu querido. Você tem que começar a fazer concessões, você tem que começar a abrir mão aí desse seu impulso, dessa sua coisa de só o céu, o rei do mundo, o céu só existe você, não. Né? Daqui um pouquinho você vai começar a entender que você é você, sua mãe é sua mãe, seu pai é seu pai, e que você, né, não é o centro do mundo. É a partir daí que começa a ser gerado quem? O nosso ego. Essa estrutura, né, essa instância que é chamada, né, aqui na psicanálise de ego. É o componente da personalidade que é responsável por lidar com a realidade. De acordo com Freud, o ego se desenvolve a partir do id e garante que os impulsos do id possam ser expressos de forma aceitável no mundo real. As funções do ego agem tanto no consciente, no pré-consciente, quanto no inconsciente. Então, o nosso ego ele vai começar a tentar fazer o quê? Olha, eu queria matar todo mundo, mas não posso. Eu queria transar com a minha mãe, mas eu não posso. Eu queria comer tudo que eu quero, né? Me servir de tudo que eu quero, mas eu não posso. Então, eu vou ter que aprender a fazer essa mediação. Essa mediação, ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo trabalhada, né? A partir do que o meu ego consegue conciliar, do que o meu ego consegue dar conta de, por exemplo, de conter o meu id. Mas o meu id não vai ficar lá, bracinhos cruzados, né? Quietinho. Ele quer satisfação. Né? Ele quer, de toda forma, ter aquilo que, inclusive, ele tinha sem nenhuma consciência, sem nenhuma restrição. E aí o nosso ego vai tentar fazer esse negócio, essa mediação. Tentar encontrar, por exemplo, na realidade, algo que
que dê satisfação para o id de uma forma, vamos dizer assim, intermediada, de uma forma mediada, de uma forma substitutiva, por exemplo. Só que, por um tempo, né, muito do id vai sobrepor esse ego. Até o momento que ele começa a internalizar a figura do pai, a figura da mãe, a figura da autoridade, do juiz, da sociedade, da lei, e aí ele começa a ter um reforço para conter esse id ainda mais, que é a questão, por exemplo, do superego, que ele vai ter a função de avaliador, de julgador, de censurador dentro de nós. E aí está aqui, ó, ele é o último componente da nossa personalidade a se desenvolver, é o superego. O superego é o aspecto da personalidade que contém todos os nossos padrões morais internalizados e ideais que adquirimos dos pais e da sociedade, é o nosso senso de certo e errado. Então, a hora que eu tenho o superego, é que eu adquiro essa ideia, que eu adquiro esse juízo do que é certo e do que é errado. Enquanto eu não tenho superego, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa condição de fazer esse tipo, por exemplo, de avaliação de julgamento. É o superego que fornece diretrizes para fazer julgamentos. De acordo com Freud, o superego começa a surgir por volta dos 5 anos de idade. Né? Então, quando está consolidando ali a minha estrutura consciente, quando está começando a aparecer, que eu estou começando a me tornar consciente, é a partir dali que começa esse superego também a existir, né? A operar dentro, por exemplo, da minha psique humana. E aí é ele que vai trazer essa questão aí né, da minha relação com o outro, com a sociedade, com a lei e tudo mais. E aí, só para a gente fechar aqui o nosso encontro de hoje, né, eu falei para vocês, na psicanálise tem essa questão, por exemplo, da metáfora do iceberg, que é para tentar mostrar um pouquinho como é que funciona essa construção da nossa mente, do ponto de vista, por exemplo, daquela estrutura, né, inconsciente, pré-consciente e consciente, id, ego, superego. Aqui seria o seguinte, eu tenho a primeira estrutura, como um iceberg, ela é formada de baixo para cima, e a primeira estrutura minha é a estrutura inconsciente. Ali no limite, ali entre a água e a superfície, a gente tem o pré-consciente. E, fora da água, nós temos o inconsciente. E aí, para a gente fechar aqui esse raciocínio, eu vou perguntar para vocês, quem veio primeiro? Pode abrir os microfones, porque a gente já está fechando aqui. Quem veio primeiro? O inconsciente. O inconsciente. Olhando aqui para essa figura, além de ser primeiro, qual é a parte maior da nossa estrutura psíquica? De baixo. E o de Inconsciente. baixo é o quê? Inconsciente. Inconsciente. O inconsciente. Certo? Se a gente olhar Sim. ali, qual é a menor parte? O consciente. Consciente. O consciente. Se eu olhar para a estrutura consciente, essa estrutura aqui, essa figura aqui que está aqui para mim, você concorda comigo que para o consciente existir, ele depende da estrutura de baixo? Sim. A dimensão, a largura, o formato que esse consciente aqui tomou, depende completamente do que tem embaixo? Porque sem Sim. essa estrutura para estar ali dando suporte, para estar ali, né, dando Sim. amparo para o que veio em cima, não existiria nem essa parte de cima. Entende? Sim. Então, essa metáfora aqui do iceberg, ele nos ajuda a compreender principalmente essa ideia de como que nossa mente foi estruturada e como, né, dentro da psicanálise foi pensada essa questão do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. E vendo o consciente como algo assim, como um iceberg, que a menor parte, a parte menor da nossa estrutura psíquica não é o inconsciente, é o contrário, o inconsciente é o maior, depois vem o pré-consciente, também tem uma dimensão maior, e depois é que vem a questão, por exemplo, do seu consciente. E tudo que está aqui no seu consciente, na sua vida consciente, na sua mente consciente, de alguma maneira, depende e está ligado com o seu inconsciente. E aí, aqui nessa figurinha aqui, até traz algumas coisas. O que tem no nosso inconsciente? Em toda essa experiência que nós tivemos até os nossos 5, 6 anos de idade. Tem agressividade, fuga, compulsões, recalque, desejo, memórias, emoções, fantasias, traumas, dores,
sofrimento, angústias, o que mais? A gente poderia colocar um zilhão de coisas aqui que foram e que estruturou e que estão presentes aonde? No seu inconsciente. O que eu tenho no meu consciente? Reflexões, pensamentos e sensações e aquilo que me ajuda a lidar com o cotidiano, que me ajuda a lidar com essa minha relação com as pessoas, né? A me colocar, a me apresentar como indivíduo, como sujeito. E aí, a pergunta, né, que está aqui do lado. Onde reside a maior parte dos problemas humanos? Na parte consciente ou inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Vocês entenderam a importância do inconsciente para a psicanálise e a importância do inconsciente para nós, Sim. psicoteólogos? Porque que agora eu começo a enxergar, agora eu começo a entender o porquê que eu tenho que mergulhar, o porquê que eu tenho que ir mais fundo, por que eu tenho que trabalhar com a estrutura inconsciente do indivíduo. É por isso aqui. Primeiro, porque ela veio primeiro. Segundo, porque ela determina e configura comportamentos, ela dá os contornos, né, e o formato e a configuração de quem? Da parte consciente desse indivíduo. Que não existiria, que não tem como existir, se não existir essa configuração, essa estrutura inconsciente aqui, que ela vem primeiro. Entende? Eu nem tô aqui, assim, já tô pulando aqui a questão, por exemplo, do pré-consciente, porque o que eu vou trabalhar, o que nós vamos trabalhar em terapia, o que nós vamos trabalhar, né, em análise, o que nós vamos trabalhar no acolhimento terapêutico desse indivíduo, são as questões inconscientes. Por quê? Porque eu entendo, a psicanálise, né, nos mostra que é aqui que estão os BOs, é aqui que está o problema. É aqui que talvez esteja a origem daquela manifestação sintomática, daquele sintoma, daquele problema que aquele indivíduo está manifestando. Que, nesse caso aqui, né, nós estamos falando de questões que têm origem psíquica, têm uma origem na mente, né? Que eu posso, por exemplo, estar diante de uma pessoa que ela tem um problema orgânico. Por exemplo, se ela tem um câncer, por mais que eu possa até trabalhar e acreditar que a origem desse câncer possa ter nascido de uma questão psicossomática, de uma questão, né, psíquica, psicológica, ainda assim eu tenho uma questão física, orgânica, para ser trabalhada. Entende? Agora, com o que nós vamos trabalhar? São com as doenças, com a questão orgânica do indivíduo? Não. O que nós vamos trabalhar? Com a mente desse indivíduo. E aí, se eu não sei como que essa mente é construída, como é que essa mente é estruturada, como é que essa mente é organizada, como é que é o funcionamento dessa mente, como é que eu vou ajudar esse indivíduo? Ok? E aí, tá, né, para a gente não deixar nada que eu preparei para esse nosso encontro aqui, Freud faz essa afirmação: nós construímos o sintoma de forma psíquica e inconscientemente. Aquilo que é da ordem do corpo, energia, precisa ser liberado de alguma forma. E isso que precisa ser liberado e que não temos controle, acaba trabalhando ou operando a partir do inconsciente e, posteriormente, se manifestando em forma de sintoma. A partir daqui, Freud vai explicar por que fazemos aquilo que, conscientemente afirmando, categoricamente, que não faríamos, num processo, às vezes, interminável de repetição, mesmo contendo todas as probabilidades e razoabilidades, o que a gente faz? Repete. Faz aquilo que nós categoricamente dizemos e prometemos para nós mesmos que não faríamos. O que explica isso? O inconsciente. Então, bem-vindo à teoria e bem-vindo, né, ao conhecimento, ao conceito do inconsciente, dessa estrutura, dessa instância psíquica, que para nós é fundamental para o nosso trabalho terapêutico, para nosso atendimento, para aquilo que a gente vai desenvolver com os nossos pacientes dentro do consultório. Ok? Deixa eu encerrar aqui a nossa aula e aí eu abro para vocês aqui para que vocês possam rapidamente aí fazer as suas colocações finais.